Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio da Beatles School Audio Show, onde que eu faço apenas o áudio, não tem vídeo porque eu estou cansado ou estou descabelado, né, meus queridos? Então, hoje tem um assunto muito interessante, o qual eu já abordei aqui na Beatles School há muitos anos, onde que eu contei que naquele dia 6 de julho de 1957, a Paul McCartney foi apresentado ao John Lennon para o seu amigo Ivan Vaughan. Até isso aí não é novidade para vocês, né? Foi o aniversário aí ontem, né? Mais um aniversário desse evento, que é um dia crucial, é o Big Bang dos Beatles, né, cara? O Big Bang. Então, o que acontece? O que mais assustou as pessoas ao longo dos anos foi o fato de que um policial aposentado lá, ele era garoto na época e ele gravou numa fita dois fragmentos dos Quarrymen tocando. Então é o que a gente sabe até hoje a mais antiga gravação de um dos Beatles, né, cara? Porque o John Lennon estava cantando ali com os outros membros do Quarrymen. E pasmem, ontem o perfil do John Lennon no Instagram e também no Twitter, eles postaram o vídeo, um videozinho com fotografias e com áudio de Put It On Style e Baby Let's Play House, que são os dois áudios conhecidos. Eu vou contar a história deles, vou colocar eles para vocês ouvirem hoje, mas eu quero discutir uma coisinha aí. Uma coisa que eles nunca haviam feito antes foi colocar isso aí. E o som tá um pouquinho melhor do que o som que eu vou colocar hoje para vocês, que é o som que veio da fita. Isso me faz, logicamente, pensar num Peter Jackson dando uma limpada nessa fita aí, quem sabe fazendo o Anthology Plus que eu falei com vocês que poderia acontecer. Ainda mais nesses tempos agora de Now and Then e também algumas novidades sobre Now and Then. Meu nome é João Moura, bem-vindos a Beatles School Audio Show, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que antes de acontecer qualquer coisa, eu gostaria de falar com vocês que diversos músicos ao longo dos anos pegaram essa demo de Now and Then e eles fizeram suas versões de como eles imaginavam que seria uma gravação dos Beatles, né? O que está acontecendo? Que diversos deles me escreveram nessas últimas 2 semanas, falando que suas versões de Now and Then foram deletadas pela Universal Music no YouTube. Então isso quer dizer, logicamente, que é muito provável da gente ter realmente Now and Then mesmo, agora já corta, porque essas gravações ficavam aí, ninguém se importava com elas e tal, e agora, como deve ser lançado realmente, a Universal agora está dando um strike, está dando bloqueio em qualquer gravação de Now and Then feita por outros músicos, entusiastas e tudo mais. Então isso aí é uma grande chance de que vai realmente ter Now and Then. E não esquecendo que hoje, dia 7 de julho de 2023, a gente está dando os parabéns aos 83 anos do nosso querido Ringo Starr. Que Deus o abençoe. Peace and love, what's my name? Né? Que Deus o abençoe, que ele fique com a gente aqui por mais muitos anos. Meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que têm se tornado membros aqui da Beatles School através do YouTube. É baratinho, mas ajuda muito, né? E eles têm lá o direito de ter vídeos apenas para eles, algumas lives que farei daqui para frente. Eu só estou esperando ter um número um pouco maior aí de membros, né? Mas já tem um número bacana. Gostaria de agradecer cada um de vocês, né? E também agradecer às pessoas que apoiam a Beatles School através do Apoia-se, né? Que também é muitíssimo importante. Mandar um abraço para todos os meus amigos, porque a gente tem lá o nosso grupinho no WhatsApp, né? Onde que a gente discute muito Beatles lá, né? E acabamos nos tornando muitos amigos, né? Então, meus queridos, vamos lá. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu não vou recontar aquela história do dia 6 de julho. Seria repetitivo e até cansativo para vocês, né? Mas quando o Paul chega lá, ele é apresentado ao John pelo Ivan Vaughan, vocês sabem disso, né? Ele assiste o show, o Paul fica muito encantado com o jeito que o John Lennon era, né? Muito longe, quando a gente vê as fotos, muito longe de um Teddy Boy, né? A Tia Mimi, eu não sei se vocês sabem, porque ali do outro lado da rua, onde tem a igreja de Woolton, né? Porque era na paróquia de Woolton. Essa feira, essa festividade bastante britânica, né?
Para quem já assistiu Downton Abbey, sabe que isso veio desde lá do período vitoriano, que eles gostam de fazer aquela coisa do bairro, é uma coisa muito legal, muito parecido com a gente aqui no Brasil, até certa forma, né? Então, o que acontece? A tia Mimi ela foi lá assistir o John, mas na igreja lá de St. Peter, do outro lado da rua, da Church Road, ali em Woolton, nós temos lá, né, os icônicos hoje em dia, o túmulo da Eleanor Rigby e também de um cara chamado Mackenzie, que está logo atrás do túmulo de Eleanor Rigby. E, logicamente, eu particularmente eu não acredito em nenhuma relação, por quê? Com a música Eleanor Rigby, porque o Paul, ele já contou diversas vezes que esse local que os Beatles costumavam ficar ali num cemitério, as pessoas que moram em Liverpool e até o próprio Paul McCartney já me contaram que, na verdade, eles gostavam de ficar no cemitério atrás da Catedral de Liverpool. Que é ali que eles ficavam ali tomando um vinho barato, fumando um cigarrinho, matavam aula ali do Liverpool Institute e também ali da Escola de Arte onde o John Lennon estudava. Então era ali, não lá em Woolton, né, cara? Mas enfim, vai saber, né, meus queridos? Vai saber. Mas nesse cemitério em Woolton, lá atrás, lá no fundo, quem está enterrado é o tio George. George Too Good Smith, que era o marido da tia Mimi, né? Então ela foi lá, colocou umas florzinhas lá no túmulo dele e tal. Então muitas pessoas nem sabem, eles vão lá para ver a Eleanor Rigby ou Mackenzie, mas não sabem que o tio George, que foi praticamente um pai pro John Lennon, está enterrado lá, né? Mas, meus queridos, os jornaizinhos da época citaram as músicas que foram tocadas pelo Quarrymen, né? Pode ter algum erro histórico aí, eu não acredito, porque nós temos Putting On Style, né, do Lonnie Donegan, porque essa Putting On Style era uma música no estilo skiffle, e ela havia sido gravada no London Palladium, o qual os Beatles tocariam lá em 63, né, que seria talvez o ponto alto, junto com o Royal Command Performance, né, dos Beatles, né? Então, Lonnie Donegan gravou essa música por Your Style lá no London Palladium e lançou em disco, né? E o John Lennon gostava muito, né? Mas outras músicas foram tocadas ali, como Come Go With Me, dos Del Vikings, tem também Cumberland Gap, Maggie May, Railroad Bill, Bebop Lula e Streamline Train, que o John Lennon apresentou como Long Black Train, né? E também Baby Let's Play House, do Elvis Presley, né? Então nós temos aí mais ou menos o set list, mais ou menos o que foi lembrado pelos membros do Quarrymen que ainda estão vivos, como Colin Hanton, como também como o Rod Davis, o Len Gary, né? Porque o Eric Griffiths e o Pete Shotton já estão junto com o John Lennon lá no céu, né, meus queridos? Então o que acontece o Paul é apresentado ali e depois, lógico, os Quarrymen deveriam se apresentar ao menos 4 vezes naquele dia. Olha que coisa interessante, os livros não contam muito isso, né? E não se sabe se a quarta vez aconteceu, mas eles tocaram pelo menos 3 vezes ali, né, pra galera que tava lá pra assistir, né? Porque teve lá concurso de vestido mais bonitinho, teve lá os cães, o desfile de cães policiais, teve uma banda também de metais tocando, tanto é que o pai do Rod Davis tirou fotos, eu já fiz um vídeo sobre isso recentemente, mostrando a história das fotografias do Quarrymen, né, que foi muito interessante, gostei muito de fazer, aconselho vocês a voltar a alguns vídeos aí e assistir, né, que eu conto bastante a história do Quarrymen ali. Mas aí, meus queridos, um rapazinho que era membro lá dos estudos bíblicos, né, porque quem arrumou para eles tocarem ali o Quarrymen foi a igreja. Porque alguns dos meninos, não o John Lennon, meus queridos, mas o John Lennon chegou até a participar um pouquinho. Eles ali eram o grupo de jovens ali da igreja, da paróquia de Woolton, né, e tal. Então tinha um menino chamado Bob Molyneux, eu acho que essa é a pronúncia do nome dele, é meio afrancesado. Ele era um menino, um membro desses estudos bíblicos, e ele levou um gravador de rolo Grundig, e ele gravou, porque ele queria testar esse gravador dele. Então ele gravou dois pedacinhos dessas músicas. Eu vou colocar a primeira agora para vocês. Vou colocar primeiro Putting On Style. More from that historic...
Bacana, né, meus queridos? É lógico que a qualidade é pobre, né? Agora, a próxima agora é Baby Let's Play House, do Elvis Presley, que o John Lennon roubaria o iniciozinho dela para colocar em Run For Your Life. Bom, essas são as duas gravações, né? Então, o que aconteceu, meus queridos? A história conta que esse Bob Molyneux, ele chegou através do Ringo, porque parecia que ele conhecia alguém da família do Ringo. Em 1963, ele ofereceu esse tape ao John Lennon, né? Mas o John e o Brian Epstein não ficaram, porque primeiro a qualidade era muito ruim e eles não acharam interessante de forma alguma, né? Então ele pegou os tapes, voltou para casa com ele, achou que ia ganhar uma graninha ali em 63, largou para lá, né? Então ele foi mudando de casa, e sabe como é que era, meus queridos? Lá em Liverpool, essas casas tem sótão, tem porão e tal. Aquilo ali foi ficando, estava dentro de era um rolo da EMI até, esse rolo, né, da marca lá. E aí o que aconteceu, meus queridos? Quando foi por volta de 94, ele colocou a leilão e vendeu por algumas dezenas de milhares de libras. Eu acho que 78 mil libras, eu posso estar enganado com quanto é que foi. E alguém comprou. Na época, saiu que quem comprou foi a própria EMI, né, que comprou essa fita e tal, porque tinha interesse de colocar essa gravação no Anthology, porque ela precede That'll Be the Day e In Spite of All the Danger pelo menos um ano, né? Então, o que acontece? Ele colocou ela a leilão, ele conseguiu essa grana, mas tem outras pessoas que me contam que quem comprou, na verdade, foi a Yoko Ono. Ela que foi lá, acho que foi na Sotheby's, foi ela que comprou, né? O que faz parecer que é verdade, porque foi o perfil do John Lennon, ele é feito ali. Dá para notar que o Sean, que é o chefão agora da parte que o cabe da Apple, dos 25% do John Lennon ali, e é ele que posta essas coisas, né? No perfil do pai dele, né? Então, como é posse dele, ele mandou fazer um videozinho ali homenageando esse aniversário do dia que o John e o Paul, né, que é o dia, talvez uma das datas mais importantes da Beatlemania, né? Mas aí, né, lógico que não foi um encontro de dois gênios, mas um encontro de dois garotos. Eu dei uma checada na nossa Bíblia sobre os Beatles e não, meus queridos, não é o Anthology. A Bíblia dos Beatles é o Tune In, do Mark Lewisohn. Então eu vou ler aqui uma pequena parte para vocês do que aconteceu naquele dia, né? Tá aqui, eu coloquei aqui um fato ainda mais extraordinário do que o registro em fotografia feito pelo Jeff Rind durante a tarde foi que a performance noturna do grupo foi gravada numa máquina de fita, um gravador de rolo Grundig, que tinha sido levado até lá por Bob Molyneux, membro do grupo de estudos bíblicos e do Clube dos Jovens, desde sua casa na colina em Kings Drive. Ele meus queridos, ele capturou a maioria das performances, tanto da banda de baile, que iria tocar lá, quanto do grupo de skiffle, usando vários rolos de fita, enquanto ficava ao lado do palco com o gravador ligado na eletricidade e o microfone em sua mão. Se alguém o percebeu lá, certamente não se lembrou. Foi somente em 1994, 37 anos depois do evento, que Molyneux revelou o fato surpreendente e vendeu o único rolo sobrevivente da fita EMI Tape, fabricada pela própria EMI, que não tinha sido perdida durante as mudanças de casas pelas quais ele passou. O rolo inclui duas canções do Quarrymen, né, Put It On Style e Baby Let's Play House, John Lennon cantando Elvis na frente do pároco. Uma coisa que ele colocou que eu achei assim, muitíssimo interessante é que ele falou da autenticidade do John Lennon, né? Ele fala, por mais que a existência da fita fosse bastante improvável, é esta a característica mais extraordinária dela. Soa indiscutivelmente como John Lennon. Apesar de ser inspirado por Elvis e Lonnie Donegan, ele não tenta imitar suas vozes ou seus estilos. É o fato que o John Lennon não tenta adotar nenhum sotaque americano ou transatlântico. Cantores sempre começam como imitadores, copiando quem quer que tenha gravado a música que estão cantando. Alguns conseguem desenvolver sua própria voz. O fato de que John Lennon já a tinha em Woolton, de que ele era tão audivelmente ele mesmo, é a marca de um artista autêntico. Além de sua voz ser ótima para o rock, ela é honesta. Sua voz é quem ele é. Trecho do Tune In,
página 186, Velhos Antes de Nascermos, do Mark Lewis, o qual eu tive o prazer de ajudar na tradução. Então essa é a história, meus queridos, disso aí. O que me deixou bastante curioso ontem, quando eu vi isso, foi que eu até escrevi lá no perfil, o qual teve muitos likes, né, cara, de pessoas, fãs dos Beatles do mundo inteiro, foi que eu comentei, né, poderia pegar essa fita, entregar pro Peter Jackson e limpá-la, né, e colocar como lado B de Now and Then, porque seria o início e o fim da história do John Lennon, né, meus queridos? Historicamente, né, a primeira gravação e talvez o derradeiro lançamento do John Lennon com os Beatles, né? Mas quem sabe, né, meus queridos, isso aí já não é um projeto que já tenha sido até feito, né? Eles colocaram isso aí propositalmente, né, e tal, e para um lançamento agora de, quem sabe, um Anthology Plus, como eu conjecturei alguns vídeos para trás aí, uma possibilidade de trazer uma gravação, a primeiríssima gravação, e agora com um som bastante limpo, né? Eles podem limpar também, In Spite of All the Danger, That'll Be the Day, né? As gravações, quem sabe não encontrar a gravação do Lou Walters, hoje que era um membro lá do Rory Storm and the Hurricanes, né, o qual a primeira gravação de John, Paul, George e Ringo lá em Hamburgo, né, ela foi feita, né, acho um pouco não muito provável, né, porque senão acho que já teriam divulgado, né, e fora gravar aquelas gravações, limpar aquelas gravações na casa do Paul McCartney ali, onde que ele pegou o gravador emprestado lá do Liverpool Institute, ele gravou junto com o John ali, os discos colocam John, George e Stuart, né, cara? Mas há controvérsia, há quem discute que talvez o Stuart não estaria presente, outros falam que estaria, outros que o George não estaria presente nessas gravações, seria apenas o John, Paul e Stuart, ou seja, dá para limpar dá, né, meus queridos? Limpar dá, né? E dá para fazer uma baita adição ao Anthology, fora os vídeos que eu falei com vocês que já apareceram por aí, né? Meus queridos, é isso aí, o lance da gente é conjecturar e esperar. Um grandíssimo abraço para vocês e um bom final de semana. Tudo de bom, qualquer novidade a gente volta.